Oiê, Oi, boa noite. tudo bem? Tudo ótimo. Consegue me ouvir bem, Carol? Tô te ouvindo super bem. Ótimo, aqui também. Consigo te ouvir muito bem. Olha só, eu tô super rouca, mas não tô com Covid. O Esses bom dois é que o bom é que online também não pega, né? online não pega, mas olha, só rouca do teste do Covid e é gripe mesmo. Então, me Estamos desculpem, todos, né? a voz, é, Eu até botei uma aguinha aqui do lado porque não tá fácil também não. eu também. Então, muito boa noite a vocês que estão aí chegando, né? Sejam muito bem-vindos a esse momento aqui. Hoje estou recebendo uma pessoa que eu fiquei muito feliz por ter recebido, né, o meu convite e ter aceitado. Eu fiquei realmente Imagina. muito lisonjeada. Eu já acompanho o seu trabalho, eu acho incrível as suas postagens, né? Já tem um certo tempo que eu te acompanho e eu fiquei muito feliz em você participar desse momento. E eu queria que você se apresentasse agora, né, aqui para as pessoas que nos seguem aqui e para a gente poder dar início a esse momento. Bom, eu sou a Carol, né? Ana Carolina, todo mundo me chama de Carol. Sou psicóloga. Antes de. Boa noite. Oi, Bru. O pessoal que tá entrando aí. Eu sou psicóloga, atendo crianças e adolescentes, atendo adultos também. Trabalho bastante com orientação parental. E antes de fazer psicologia, eu tava até contando pra Jaque essa semana que ela falou que não sabia. Eu falei, gente, tem um ícone lá no meu. Tem uma pastinha lá no meu Instagram que eu conto um pouco sobre mim. Que eu fiz educação física antes de fazer psicologia. E sempre trabalhei com criança, então trabalhei um tempão em escola também, trabalhei bastante com criança deficiente. E sempre gostei de trabalhar com isso mesmo, assim, o meu caminho foi sempre nesse sentido. Tenho três filhos, eles têm 7, 11 e 13 anos, então eu tenho na infância e já tenho um com os dois pés ali na adolescência e um Adolescente. pré-adolescente. Então já tô com experiência já de primeira infância, segunda infância, pré-adolescência e adolescência. Então Começando tem muito para agregar para a gente, inclusive na prática, né? Que não é só orientar, também é praticar, né? No seu caso. nada como a prática, sabia? Eu acho que eu não tenho dúvida assim que para que o meu trabalho como psicanalista mesmo vem muito da experiência também. Tem a parte teórica, a parte que a gente se aprimora, mas a experiência é fundamental. Claro, com certeza. Até porque às vezes é muito difícil você orientar uma coisa que você ainda não viveu, né? Então, tanto é que a gente até foge um pouquinho dessas orientações assim de pessoas que realmente não sabem, né? Não calçaram seus sapatos, mas quem já tá aí na estrada já tem muito para poder agregar, com certeza. É, não, certamente, né? É aquela a gente escuta muito a verdade, né? Antes de ter filho, que você vê criança. Agora tá todo mundo falando da essa semana, né? Semana passada da cena do príncipe fazendo birra Aham, na eu cerimônia. vi. Eu vi vários memes aí na Nossa, internet. até o príncipe faz birra, gente. Todo mundo faz birra, né? Só que Inclusive, eu vi uma moça que comentou, né, numa dessas postagens, que ela comentou assim, muito mal educado, inadmissível. Aí eu até fui lá no perfil dela dar uma stalkeada, né? Aí fui lá, aí ela diz ela que ela fala sobre maternidade no perfil dela. Eu falei, opa, só que ela tá com uma filhinha que eu acho que tem uns 2 meses, recém-nascida. Aí eu voltei lá no comentário dela e falei, minha querida, guarda esse vídeo para quando chegar a fase dos 2 anos da sua filha, você assistir ele de novo. Você vai entender que não tem nada a ver com a criação que a mãe deu, não. Só para poder seu coração ficar quentinho, pra você saber que você não tá só. você sabe que já aconteceu várias vezes. Eu já fiz isso várias vezes, né? Até entrando um pouco no nosso assunto. Não sei se vocês já fizeram isso, já pensaram nisso, mas quando a gente vê alguma criança fazendo birra, né? A gente. E aí depende de como você entende a birra, de como você leva a maternidade, porque é isso. Tem gente que não admite, que fica muito preocupado com o que os outros estão falando, né? Sim, E é sim. o momento de você se preocupar com o seu filho, né? Porque se ele tá fazendo birra, alguma coisa tá acontecendo. Então, eu tenho um vídeo meu que eu conto até uma birra homérica do meu caçula no avião.
E ele tinha todos os motivos pra tá fazendo birra mesmo. E aí já aconteceu umas 3, 4 vezes, fora de brincadeira, que eu já vi criança fazendo birra. Uma vez a gente tava num restaurante, e a mãe lá na maior paciência, agachou, você via e a criança dando maior piti, não sei o que, todo mundo olhando. Aí eu passei por ela e falei assim, fica tranquila. Falei assim, eu tenho 3, já passei tanto por isso. Ela fez uma cara de alívio, gente, porque era só cara de repreensão, de tipo, como que você deixa sua filha fazer uma birra dessa? Sim. Você que, sabe? Então, às vezes você falar que você entende, você mostrar empatia pela situação, já acalma tanto, né? Sim, Acho que a sim. mãe Eu até comentei uma coisa lá, assim, né, que tipo, nós temos a opção, né, de pegar a criança e sair do ambiente. A princesa não tem. Aí uma pessoa até respondeu o meu comentário, eu achei super interessante, que ela falou assim, o bom seria se a gente não precisasse tirar a criança do ambiente, que todo mundo olhasse e entendesse o que estava acontecendo. Mas infelizmente os julgamentos são tantos que a gente prefere sair porque, né, você não vai conseguir conter a criança mesmo, porque né, eu sei como é que é, atravessar a praça de alimentação do shopping com Dona Helena chorando e gritando, porque sei lá por quê. E no supermercado, o pai tem que ficar no estacionamento me esperando porque ela deu piti dentro do supermercado. E isso porque ela não tem nem 3 anos ainda e ainda não tem um desenvolvimento típico, né? Aí pensa, né? no Ainda caso, tem tudo isso, né? uma pessoa que olhasse feio pra mim, eu acho que eu voava na pessoa, subia e falava assim, gente, que ser humano é você, né? É complicado. Meu Eu filho, sempre. esse meu caçula que deu esse piti, a gente tava viajando. Então, a gente já tava com um fuso horário de 5 horas de diferença. E aí eu lembro que o avião era tipo umas 11h30 da manhã o voo. E era um voo rápido, de 40 minutos. E, e tava perto da hora do almoço, tava com os meus 3, eu, minha prima e as 2 dela. Todos mais ou menos na mesma idade e o Luca, o caçula. E aí a gente falou assim, vamos deixar pra dar almoço. Quando a gente chegar lá, são só 40 minutos, não sei o que, né? A gente deu uma bobeirinha, um suquinho ali. A gente subiu no avião. O avião demorou 1h20 pra Meu decolar. Deus. Tava 37 tralalá grau. O ar-condicionado não tava funcionando super bem, tava dando Meu tipo vento. Deus. E aí, nessa hora, ele tinha 3 aninhos, eu dei o meu. Aí eu falei, não, vou pegar um desenho pra ele ver. É a hora agora, né? A hora que o eletrônico salva. E comecei a dar um desenho pra ele assistir lá. Não tava alto. De verdade, eu sou uma pessoa que tem super noção dessas coisas. E aí chegou o comissário de bordo e falou assim: Olha, tem uns senhores ali reclamando. Você podia pedir para baixar um pouco mais o volume, para tirar o volume? Aí eu virei e falei assim, falei para ele, mas eu tô numa situação aqui tão difícil, né, com a criança, que ele falou, mas estão reclamando, isso aqui. Falei, tá bom. Na hora que eu tirei o volume do negócio, ele abriu um berreiro, porque ele Não. tava com fome, ele tava com sono. Eu não tinha levado nada, porque eu falei, 40 minutos eu tô lá. Não tinha nada, não tinha uma água, não tinha isso, não tinha aquilo, não podia levantar, você não sabia que horas que ia decolar. Não sei o que, ele berrando, todo mundo. Eu só escutava assim, gente, que escândalo, que não sei o que. E eu pensando assim, gente, eu preciso fazer ele dormir, coitado. Entendeu? A hora que ele dormir, ele vai se acalmar. E eu fiquei ali com ele, não podia pegar no colo, porque eu tava com o cinto do avião. Acalmando até que uma hora ele dormiu de exaustão. Sabe o que eu fiz? Parece que eu fiz uma bolha assim em volta de mim e dele. O meu filho mais velho começou a chorar. Ele falou, ai, que vergonha! Que vergonha, não conhece ninguém. Chorar. Fiz uma bolha em volta de mim. Fiquei ali, eu pensei assim, meu foco é ele. Ele tem todos os motivos, mas não sabe nem Sim. falar direito. Ele tinha de 2 para 3 anos, mesma coisa. Ele tem todos os motivos. Se a gente que é adulto é irritado, se o cara tá irritado com o barulhinho de um desenho de criança, imagina ele, entendeu? Não, Então, mas com certeza ele achou que era melhor ele ter continuado a escutar o desenho, né? não, eu falei, o cara se arrependeu profundamente, porque depois ele falou, não pode ligar. Eu falei, liguei, ele já não quer Aí, ligar. aí já era, meu bem. Você Agora eu não quero estressou a mais. criança, acabou, acabou mesmo. É. Mas eu acho que a dificuldade maior mesmo disso é porque eu falo, a gente adulto, com 35, 40 anos nas costas, você ainda não sabe lidar bem com seus sentimentos.
Tem coisas que irritam a gente com muita facilidade, que você precisa sair de perto, mas você tem essa maturidade para você tentar. Nem todo mundo, né? Porque tem gente que cresce e continua dando piti. Mas a criança, ela acabou de chegar aqui. Ela estava dentro do útero, onde era tudo maravilhoso, o alimento era fornecido, não tinha preocupação com nada. E do nada, um boom de informações, um monte de coisas. E ela começa a crescer, ela começa a ser confrontada com coisa que não pode mais, com não pode fazer isso, não pode aquilo, tem que ter hora para tudo. E se nem a gente, às vezes, consegue se adaptar bem a essas coisas, aí a gente quer exigir de uma criança que está deixando de ser um bebê e começando a ser uma criança, a gente quer uma maturidade que nem a gente não atingiu ainda. Exatamente. Não, eu acho que quando a gente entende isso, as coisas começam a ficar muito mais fáceis. A gente vai atingir, falando isso, e aí sem falar das questões emocionais, falando de questão fisiológica, às vezes a gente vai atingir essa maturidade mesmo neuronal depois dos 18 anos. Então, como que a gente quer exigir também dos adolescentes, das crianças, Sim. né, que não sejam intempestivos, que consigam elaborar bem as suas frustrações, ter calma para pensar bem. Sim, Isso tudo é aprendido, é igual você falou, né? Tem muita gente que não sabe fazer isso até hoje, né? até E hoje. eu acho outra coisa, a gente está tendo mais acesso à informação, muito mais hoje, né? As gerações passadas, a gente não aprendeu, a maioria de nós, eu não sei você, mas a minha mãe, por exemplo, eu acho que ela já foi uma mãe fora do padrão, que eu nunca apanhei, nunca tomei um tapa na minha vida. Quando eu conto isso, eu falo assim, meu Deus, nunca tomei. Sortuda. Pô, minha mãe sempre foi dessa linha e, nossa, eu sou super grata. Mas não me ensinou a falar sobre os meus sentimentos, sobre maneiras que eu podia me acalmar, enfim. Mas ela também não sabia, né? Ela não sabia. E é isso, a gente não, a gente não foi ensinado. Então a gente está aprendendo isso e a gente está aprendendo a fazer isso com os nossos filhos, né? Então, Exatamente. E eu acho que é isso que é um pouco mais difícil ainda nesse caso, né? Porque, por exemplo, se você repetir o padrão, você vai repetir um padrão bom ainda, né? Que sem agressividade, mas é claro que você tende a melhorar, porque hoje você tem, né, um conhecimento maior, você vai falar também sobre sentimentos, você vai afirmar essa criança, esse adolescente, então, com certeza, os seus filhos se tornarão adultos, né, com um padrão comportamental bem interessante referente a essa criação que tiveram, né? Agora, nos casos assim mesmo, espero. batalha para isso, né? Assim esperamos. Se depender, né, das suas atitudes, né? Agora, por exemplo, eu tive mesmo uma criação muito abusiva. Inclusive, eu e duas irmãs, nós temos um grupo no WhatsApp chamado Grupo Terapêutico, olha só. Que ali a gente faz muita troca, porque tem coisa que a gente precisa falar, né? Você é melhor do que eu para dizer isso. Eu acho que o falar acaba trazendo a cura. Então, e durante muitos anos eu neguei muito isso, sabe? Eu ficava forçando um relacionamento, tentando ter um relacionamento com os meus genitores, assim, iguais aos que eu via, né? Os que eu vejo dos meus amigos e tudo mais. Mas assim, um relacionamento ele tem que ser uma via de mão dupla, né? Você não se relaciona sozinho. Não adianta você forçar uma barra de quem não tá nessa vibe de relacionamento com você. E são muitas chaves, né, que tem que ser viradas, eu acho que ao longo desse processo. E principalmente depois que eu fui mãe, que eu comecei a entender que o processo não é automático, né? Tem a parte biológica, a parte fisiológica da maternidade, mas tem a parte também do sentimento. Não quer dizer que eu pari, que eu vou amar aquele ser que eu pari, né? Que eu vou conseguir respeitá-lo, que eu vou conseguir criá-lo. É muito diferente. E uma das coisas que eu tinha mais medo era de repetir o padrão. E uma coisa que eu mais luto hoje em dia é para não repetir esse padrão. Tanto nessa coisa da agressão, que eu sou realmente taxativa com relação a isso, de forma nenhuma, porque se nas faculdades para te educarem você não apanha, por que em casa você tem que apanhar, né? Não faz o menor sentido. Isso não é, para mim, não é educação. Mas também essa parte mesmo da convivência, porque eu acho que o psicológico da gente também pode ser agredido, né?
Não adianta você não bater, mas você ser agressivo, você falar coisas que vai diminuir aquela criança, que vão ficar ali no subconsciente dela, não afirmá-la, né, enquanto ser humano. Então, eu acho que essa é uma batalha mesmo que a gente tem que ter, né? Boa noite, Lais, amiga, muito bem-vinda. Boa noite, pessoal, que tá entrando aí. É, Não, certamente, Jaque, existem muitos outros tipos de agressão, tão ou mais graves, né, do que as agressões físicas. Quando não, na maioria das vezes até acontecem juntas mesmo. Sim, sim, Mas os abusos emocionais é o que eu falo, na maioria das vezes os pais nem não têm ideia do que estão fazendo, né? Eu vejo no consultório, eu vejo muito isso no consultório. E eu vou falar, não vejo só dos pais, vejo das instituições, das escolas, sabe? Exigem uns padrões das crianças, dos adolescentes, que respeitam praticamente nada. O desenvolvimento, os sentimentos, as questões, que é isso. Tem muita criança passando por. Você não sabe, né, o que a criança está passando em casa, deveria saber. sim, Escola e pais têm que ser grandes parceiros. Então, fundamental a gente entender. E nada como. Você sabe que quando me convidaram para fazer esse canal, que eu até gostaria de me dedicar mais do que eu me dedico hoje em dia, é até um objetivo meu. Eu era uma pessoa totalmente fora de rede social, enfim. E aí, a pessoa que me convidou, né, que é um grande amigo meu até, me conhecia há muito tempo, ele falou assim, Carol, não dá pra gente fugir mais. A internet é um mundo, é um universo, tá aí, a gente não vai voltar pra trás. Tem muito conteúdo ruim, mas tem muito conteúdo sim, bom também. Então a gente precisa levar informação de qualidade para as pessoas. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente, é isso, né? A gente tem filho, a gente tá lá em casa, hoje em dia a gente tem essa possibilidade, por exemplo, você tá lá, cuidado, você tá resolvendo alguma coisa na sua casa, você consegue ouvir, né, o que uma pessoa tá falando e às vezes, sim, né, dá um clique em você, porque às vezes, muitas vezes é falta de conhecimento mesmo. sim, Então, a gente escuta, se a gente vai se nutrindo disso, e é uma maneira fácil, uma maneira rápida que você pode fazer em qualquer lugar, então vamos agregar, né, na vida das pessoas, porque sim, nossos filhos são o futuro do mundo aí, então exatamente. a gente tem que colaborar com isso. Daí foi aí que eu falei, não, eu quero fazer isso, vou. Primeiro porque eu vou querer aprender mais, vou estudar, vou me dedicar também a, a aprender a ter mais conteúdo e vou conseguir ter mais trocas e se conseguir agregar na vida de alguém, de alguma criança, para mim já tá valendo, né? Com certeza. E realmente foi assim o nosso objetivo também, né, com a página aqui, porque quando nós descobrimos as questões assim da Helena, nós não achamos informações em lugar nenhum, a gente só tinha as informações que a gente recebia dos médicos e eram as piores possíveis, né? Então a gente queria ter contato com alguém que tivesse alguma coisa um pouco mais positiva para falar, né? E hoje, assim, quando eu recebo um retorno de alguém, de alguma mulher falando que tá mais calma, que ficou mais tranquila, porque viu como que a Helena tá se desenvolvendo, e assim, que é possível, né? Que há esperança, que a criança vai levar uma vida, né? Uma vida boa, dá para você ser mãe, não quer dizer que a sua vida vai acabar, você não está sendo castigado por nada. Então, quando você consegue levar essas coisas assim para o mínimo de pessoas que for, eu acho que se eu tivesse conseguido uma pessoa, eu estaria super feliz, porque seria uma pessoa a menos a passar por tudo que eu passei, uma busca desesperada por informações. Então, eu acho que sempre que a gente tem algo assim de bom, é muito importante a gente compartilhar mesmo, porque você acaba encurtando o caminho para uma outra pessoa, né? Quantas crianças que serão criadas de uma forma mais respeitosa, né? Por mães que vão assistir o seu conteúdo, né? Então eu acho que é muito importante a gente pensar por esse lado mesmo. Você sabe que quando eu fui trabalhar com um deficiente intelectual a primeira vez, que eu fiz o meu projeto de pesquisa, eu estava na graduação ainda.
e a gente fazia esporte de aventura para cegos. Aí eu falei, eu quero fazer isso para as crianças com deficiência intelectual. Aí meu orientador falou, nossa, Carol, a gente vai ter que começar lá do começo, comitê de ética, não sei o que, blá, blá, blá. E os pais? Aí eu falei, não, vamos fazer. Queria. Sempre fui, sempre fui assim, não, vou fazer, vou dar um jeito de fazer. Enfim. E aí, depois de toda a parte burocrática, consegui finalmente aprovar o projeto, arrumar lugar, arrumar isso, arrumar aquilo, arrumar a van para trazer as crianças do lugar lá, né? Em Barão Geraldo. Fui fazer a primeira reunião com os pais. Quando eu mostrei foto que eles iam fazer arvorismo, que eles iam fazer rapé, que eles iam não sei o quê. Vários pais vieram querer tirar as crianças. Eles tinham escrito, as crianças falaram pra mim, imagina, meu filho nunca vai conseguir fazer isso. Meu filho tem isso, meu filho tem aquilo, meu filho tem esse problema, tem aquele problema. Eu só vinha trazer os problemas. Eu falava, gente, a gente tá aqui para encontrar as potencialidades deles. Que eles têm vários problemas, a gente já sabe. Mas a gente tá aqui para descobrir as potencialidades, e eles têm muitas. No final, eu tive um grupo de 32 alunos com deficiência intelectual. A gente viajou para Jundiaí e foi uma quebra de paradigma com as famílias muito grande, porque é isso que você falou, né? Não tinha nem internet direito nessa época, né? Eu sou uma pessoa um pouco mais velha, é, quando eu fiz essa minha primeira graduação, mas o tanto de informação que os pais não tinham, né? Inclusive a respeito das possibilidades dos filhos. E isso tirava a possibilidade deles, né? Sim. E eu acho que esse eu sempre falo isso, inclusive, em vários vídeos ali no YouTube, que é o que a gente nunca pode fazer, é você dizer que seu filho não consegue. Quem vai dar o limite é ele mesmo. E na maioria das vezes, ele sempre vai achar um jeito de fazer do jeito dele. Então, assim, é porque a gente nasce típico, você entende o seu desenvolvimento como que é o normal, então tudo que foge daquilo ali, você pensa, não consegue, não pode, não vai. Então, assim, eu acho que é uma luta que a gente tem que ter mesmo, para a gente não ficar limitando ainda mais a criança. Porque eu passei por isso aqui, inclusive, de achar que a Helena não fazia as coisas. Não, mas ela não vai me entender. E não, mas ela não vai, ela não entende, porque a gente ouve tanta coisa assim dos médicos, né? Que não vai isso, que não vai aquilo. E quando ela começou a fazer as terapias, às vezes as terapeutas me perguntavam, né? Ah, mas ela faz outra coisa. Não, mas você já tentou? Eu, não. Aí e ela sempre falava, se você nunca tentar, ela nunca vai fazer. E aí ela começou a entender a gente. Eu peço beijo, ela vem me dar beijo. Então, ela tem um cognitivo, ela consegue entender, ela consegue pegar as coisas. Eu falo, filha, vamos tomar banho? Ela já vai pro banheiro, ela já sabe tipo, que eu tô falando com ela. Mas antes eu pensava que ela não me entendia, que ela nunca ia me entender. E eu não tentava me fazer entender, sabe? Nem tentava. E Deixava, ela já não não vai mesmo. tentava, eu já não vai, eu acreditava. E se eu não tivesse quebrado isso, eu acredito que até hoje ela não faria, porque ela realmente não entenderia. A gente ia ficar tratando ela como se fosse uma planta ali no canto, não falando nada, não, porque ela não entende, ela não entende. E pelo fato de não ir estimulando isso, né, ela ia ficar assim. Mas, ô, Jaque, isso acontece, a Laísa falou que sim, isso acontece muito em relação às crianças com deficiência, né? Isso Sim, acontece com todas as crianças, gente. Eu falo muito isso nos meus vídeos também, que é uma coisa que a gente faz muito com as crianças, com os adolescentes, principalmente com as crianças pequenas, é subestimar a capacidade deles de entender as coisas. Então, quando você não explica o porquê das coisas estarem acontecendo, o porquê de você não permitir aquilo, o porquê daquele limite, as coisas ficam muito mais difíceis. Que eu acho que é sobre isso mesmo, né? Que é quando a Jaque me convidou, ela falou assim, que ela falou que ela percebe que eu sou tranquila. Eu até contei pro meu marido, ele falou assim, eu falei, não, eu sou agitada, mas eu sou tranquila mesmo em relação à maternidade. Claro que eu falo alto com os meninos, claro que eu perco a paciência, isso acontece com todo mundo. Mas tem formas e formas disso acontecer. sim, Inclusive, eu acho que uma das coisas importantes é as crianças saberem que os pais são seres humanos também, erram, sim. e você perde a paciência, depois você fala com eles, olha,
desculpa, perdi a paciência, não sei o que, deveria de outro jeito. Porque você vai ensinando eles também, né, a pensarem a respeito das atitudes deles, enfim. Ou falar, olha, perdi a paciência, porque esse é o tipo de coisa que me irrita profundamente. Vocês sabem que isso me irrita, isso me incomoda, isso. Enfim, mas a gente subestimar as crianças é isso. A gente tira a possibilidade, inclusive, deles entenderem a vida, entenderem rotina, entenderem a maneira de fazer as coisas, a melhor maneira de agir nas situações, em determinada situação X, ou situação Y, né? Então, desde pequenininho, eles entendem tudo. Desde que eles vieram para casa, eu conversava com eles. Ah, então, olha, agora tá escurecendo, agora é hora de dormir, de descansar, porque dormir... Você sabe que o meu filho do meio, ele algumas vezes, é, depois que ficou maior, quando um dia assistiu um filme de terror com o mais velho, que não tem medo nenhum e ele tem, ele começou a ficar com medo de dormir sozinho, enfim, é um caos. E aí, e aí ele falou pra mim que o que deixava ele mais angustiado era que ele sabia o tanto que era importante dormir, que ele achava que ele não ia conseguir prestar atenção nas coisas na escola, não sei o quê, porque ele sabia o tanto que o sono era importante. Olha, E, gente, e eu nem não lembrava de ter falado isso pra ele, mas eu falava isso muito quando eles eram crianças, de que tá sem som. Ah, o seu som ele tá me dá, eu cortando. aqui, tá cortando? O Melhorou? som ficou um pouquinho mudo aqui. Ah, pronto? Sim, agora eu ouvi. Pois é que estão me ligando aqui, tô desligando. Ah, sim, é. Aí fica mudo. Pois é. Então, tava falando que eu falava isso muito quando eles eram pequenos. Então, sempre falei da importância de dormir cedo. Então, por exemplo, eu tava falando hoje até com a minha mãe, né? Que 9 horas da noite aqui, os dois mais velhos já deixam eles dormirem entre 9 e 9h30. O caçula ainda 7h30, 8 horas vai pra cama. E eu pego, os celulares têm limite de tempo, mas mesmo assim eu pego e levo pro meu quarto. Eles não falam nada, eles já sabem que é o horário de não tem mais tela, não tem mais nada, e é o horário de dormir, de ir acalmando, enfim. E não tem discussão em relação a isso, sabe? Porque eu sempre. Então é isso, é você não subestimar, pra você ver como meu filho ficou até. Depois eu fui conversar com ele, eu falei, Pepe, não é assim, tem dia que a gente dorme mais tarde, vocês vão crescendo e tudo bem, né? A gente tem flexibilidade na vida, a gente tem medo, tem dia que as coisas acontecem, vai aproveitando pra. Mas enfim, pra você ver, uma coisa que ficou, tenho certeza da primeira infância dele. Porque desde Sim. vizinhos eu ia falando isso com eles, entendeu? E eles entendem tudo já, que eles entendem tudo. A Helena entende, o Pedro entende, o Luca entende, o Nicolas entende. E eu acho que daí também é a importância da gente também pensar nas coisas negativas, né? Que se o que você falou, né, de ensinamento, de positivo, lá quando ele era bem menorzinho, ficou, né? Você imagina as coisas que a gente fala de negativo, né? Nessas horas aí que a gente acaba se estressando. E a gente estava falando lá no começo sobre essa questão assim de surras, né? Eu passei muito por isso, mas eu não lembro, assim, de sentir dor porque estava sendo agredida. Mas eu lembro das palavras horríveis que eu escutava. Eu lembro todas, né? Então, tipo assim, eu acho que, apesar, né, a gente entender que existe a violência, assim, física contra crianças, mas eu acho que essa coisa verbal, essa coisa de você falar palavras, né, ruins, você falar coisas ruins sobre a criança, eu acho que isso também fica. E quando a gente chega assim na fase da juventude, na fase adulta, essas coisas elas continuam ecoando ali dentro da cabeça, né? Mas eu não tenho dúvida disso. Já que tudo que você. É isso que você fala, é isso que é o que a gente estava falando, né? Que vai na mesma linha. Quando você subestima, quando você diminui o seu filho, ele leva isso para ele. Por isso que eu falo muito sobre essa questão de bater, que é muito fácil de entender quando a gente pensa o seguinte: as primeiras figuras de amor que a gente tem na vida, referência de amor que a gente tem na vida,
são os nossos pais, né? São os nossos pais. E se os nossos pais, que são a nossa referência de amor, batem na gente, diminuem a gente vai relacionar isso ao amor. Então vai ser muito fácil da gente, quando crescer, acabar se envolvendo nesse tipo de relacionamento e não conseguindo sair muitas vezes. Porque pra você, se a pessoa te bate, te diminui, te humilha, não te respeita, inconscientemente, pra você tudo bem, porque ainda assim ela te ama, porque você relaciona isso ao amor. Então, olha a importância que tem a maneira como a gente se relaciona com os nossos filhos, desde pequenininhos. Então, as referências É, de amor, as referências de relacionamento que a gente tem na vida, né? sim, sim. E isso é muito, é muito real isso, né? E eu já vivi isso assim na minha vida. Eu fiquei 7 anos num casamento, um relacionamento extremamente abusivo. Nunca fui agredida fisicamente, mas verbalmente o que acontecia ali, tipo assim, eu acho que é agressão pra ninguém botar defeito, né? E aí eu lembro muito disso. Eu consigo fazer essa relação assim com o que eu ouvia em casa, com o que eu ouvia da boca dele. E quanto que eu demorei, sabe, para poder, tipo assim, para conseguir me livrar daquilo ali, porque da mesma forma que você vivia aquela relação meio doentia, que pai e mãe você não tem como, né? Até enquanto você vive ali, você tem que conviver, não tem jeito, você não tem como se separar, né? Mas aí depois você percebe que você vai atrás de um amor, mas um amor como aquele que você tinha referência, né? Doentio, de pessoas que não te apoiavam, que te menosprezavam. E eu lembro muito que eu ouvia muito da minha mãe essa coisa assim, se a gente engordasse 1 quilinho, ela já falava, você tá ficando gorda. Homem nenhum vai te querer desse jeito. E assim, o que eu acho engraçado é que ela nunca foi magra, né? Então, e falava isso pra gente. Projetar, E, né? e logo depois, assim, que eu me casei, eu tive um problema, assim, de ganho de peso, né? E eu ouvia da boca dele o tempo todo que ele falava assim, sempre comigo, você tem sorte que eu não te larguei ainda. Porque se eu te largar, você deste tamanho, você não vai arrumar ninguém. E eu coloquei aquilo na minha cabeça, eu coloquei aquilo pra mim. E tanto que, por muitas vezes que eu descobria traições, tudo, eu ficava pensando, gente, mas A culpa se é eu sua. terminar com ele, se eu terminar com ele, eu não vou ter ninguém, eu vou ficar sozinha, porque ninguém vai querer ficar comigo. E todas as vezes assim que eu ficava sabendo de uma traição, eu ia atrás de procurar saber quem era a mulher, e a minha única preocupação é se era uma mulher magra. Ó, ao nível, ao nível. Então, tipo assim, eu acho que isso pesou muito também, porque eu cresci escutando que ninguém gosta de quem é gordo. Se você engordar, ninguém vai te querer. Então, tipo assim, é como se eu precisasse ter um padrão para alguém gostar de mim. Então, a partir do momento que eu não tô naquele padrão, eu não sou amada. Então, tipo, ou eu vou procurar buscar, ou então eu vou ficar nessa aí para sempre, e ninguém vai me querer. Pois é. Tem muito, então por isso que a gente fala assim, nossa, quando você, até eu vi, né, lógico, os stories que você estava fazendo sobre, chamando aqui para nossa live, né, falando sobre a culpa que a mãe tem, Sim, da tranquilidade, enfim. Mas, gente, não é culpa, mas a gente tem uma grande responsabilidade quando a gente tem filho, entendeu? Seja lá, em quais condições ele tenha sido concebido. Então, a sim. gente tem responsabilidade sobre a vida, principalmente emocional deles, né? Não tô nem falando das questões, práticas mesmo, da vida prática, né? Enfim, Isso aí, Laísa, graças a Deus, Laísa. Muito bem casado, tá? Deus recompensou o quadrado, viu? Aquele tempo que eu passei lá, graças a Deus. Mas aí é diferente, né? Eu acho que também. Desculpa, você, só fazendo graças um, a ter entendido tudo isso, tá tudo Sim, é isso, exatamente. Quando a gente se ama, a gente atrai pessoas que nos amam exatamente como a gente é, né? Eu não fui atrás de nada mais doentio, né? E a partir do momento que eu me libertei desse sentimento aí, graças a Deus a coisa fluiu. sim. E mais que isso, né? Relacionamento, eu entendo.
para mim, né, o meu entendimento de um relacionamento bem adequado é quando vocês convivem na ideia de um fazer o outro ser uma pessoa melhor, né? A Sim, exatamente. tirar o melhor da pessoa, né? Vocês serem Sim, pessoas melhores entre si sim, individualmente, né? E é disso que se trata um relacionamento amoroso. exatamente. E disso que se trata a maternidade, a paternidade, né? É a gente Sim, ajudar os nossos filhos a descobrirem as potencialidades deles, a serem criativos para lidar com as questões da vida, né? E é esse tipo de relacionamento, é fazer eles serem as melhores pessoas que eles puderem. O que eu falo, não é ser o melhor aluno, ou não sei o quê, é o melhor que ele puder. É o que eu falo para os meus sim, sim. fala assim, não espero que vocês sejam os alunos nota 10 de tudo, mas eu espero que vocês façam o melhor que vocês podem, né? Porque vocês têm oportunidades, vocês têm privilégios, então a gente tem que sempre procurar fazer o melhor que a gente pode. Em relação, por exemplo, ao Exatamente. é o trabalho da criança, né? Eu sempre digo Sim, que de trabalho na vida dela é estudar. Então, se ela tem as condições básicas, tem que fazer o melhor que ela pode. sim. E eu acho que realmente a gente tem que pensar muito tipo, o que que vai ficar, né? O que que vai ficar dessa criação aqui que eu tô dando, né? É entender que o momento ele não é só o momento. Eu até falei muito assim sobre essa questão de que a maternidade ela exerce demandas muito grandes sobre nós, né? E eu converso diariamente aqui com várias mães aqui do meu perfil e muitas de nós têm que abandonar muitas coisas temporariamente ou definitivamente, né? Nessas questões assim de crianças atípicas, eu acho que é um pouco mais difícil porque essa criança ela não acompanha a independência assim das outras, né? Tem crianças que na verdade a mãe não tem essa condição de realmente trabalhar fora mais, né? Porque é uma criança que exige muito cuidado, que ela precisa de estar muito perto. E acaba que realmente eu acho que isso pode mexer um pouco, né, com a cabeça da mulher. E, Bastante. e às vezes, eu falo por experiência própria, assim, e às vezes eu acho que existe uma dificuldade de se conseguir separar, né? Uma mulher frustrada, você acha que ela pode conseguir exercer bem esse papel da maternidade? Você acha que tem algum caminho que ela possa percorrer assim para que ela consiga separar as coisas? Tipo, não é porque eu não estou tendo o meu maior potencial aqui no lado profissional que eu vou deixar a peteca cair aqui do lado da maternidade. É, essa questão, eu acho que, inclusive nas últimas décadas mesmo, tem, tem sido mesmo um problema, né? É, um problema muito grande enfrentado pelas mulheres, né? Porque a gente, hoje em dia, eu diria que mais na teoria que na prática, é, temos acesso e possibilidades de emprego, enfim, a gente sabe ainda que tem muita diferença salarial, diferença de, Sim, enfim, de muita coisa, e a gente sabe também da falta de incentivos mesmo que a gente tem de diversas partes, na empregabilidade, enfim, em relação à maternidade. Agora, é difícil equilibrar essa frustração, porque cada caso é um caso, né? É difícil você falar assim de maneira geral. Mas eu acho que pensar de verdade, porque é isso, né? Quando você não tem a possibilidade de ficar mais com seu filho e você precisa voltar a trabalhar, enfim, você não tem outra possibilidade, é uma frustração muito grande de várias mulheres, né? Porque elas queriam ficar mais tempo com os bebês, queriam ver os bebês crescerem, né? Acompanhar as coisas mais de perto, que é uma delícia mesmo. Por outro sim, lado, aí as mães que não conseguem voltar ao trabalho, enfim, ou não têm possibilidade de deixar a criança com alguém.
Aí elas ficam super frustradas porque, tá deixando, são anos, né, que eu tô deixando de engajar na minha carreira, enfim, que são duas questões muito difíceis de equilibrar. Então, obviamente, cada caso é um caso, mas eu acho que a gente pensar que o tempo parece que não, mas ele tá sempre a nosso favor, na maioria das vezes. E há tempo para tudo. Eu acho que eu fui aprendendo isso na vida, na maternidade. Eu tenho um paciente adolescente, né? E é muito, muito curioso quando eu vejo hoje assim que eles pensam, nossa, eu preciso sair da escola e passar no vestibular e não sei o quê, porque é um ano que eu fizer cursinho. Fala, gente, o que que é um ano na vida da gente, sabe? É um ano a mais que você vai ter até para amadurecer o que você quer fazer, você pensar melhor, né? Você viver, você ter mais informação, né? Porque a gente entra tão cedo, a gente também tão é, tem essa pressão, né, por entrar rápido na faculdade, enfim, não sei. Sim. E não sei, eu penso hoje, eu acho que seria muito mais saudável se saísse da escola, fosse estudar, trabalhar um pouco, até para entender o que você gostaria de fazer, enfim. E quando a gente é mãe também, nossa, vou ficar 1, 2 anos aqui fora do mercado de trabalho, se eu tenho possibilidade, né, de fazer isso. Ou a gente vai até se apertar um pouco financeiramente, mas é uma escolha do casal, porque é um período fundamental da vida da criança. Sim. De verdade, passa tão rápido, faz uma diferença tão grande na vida dos nossos filhos e na nossa vida mesmo, sabe? Como aprendizado, como acompanhamento. Agora, se você não tem essa possibilidade, você também tem que pensar que você tem o resto da vida com seu filho, sabe? Que vai chegar uma hora que você vai trabalhar menos, que ele vai poder estar mais com você, enfim, que ele vai estar mais independente, que você vai ter menos demanda de tanto de coisa que a gente tem que fazer em casa e vai poder estar mais junto com ele também. Então, acho que a gente sempre tem que pensar no tempo ao nosso favor, sabe? E o que faz mais sentido, né? E o que é possível para cada família. Sim. E principalmente essa questão de pensar que você está perdendo 1, 2, 3 anos da sua vida lá na frente, de verdade, gente, passa tão rápido, sabe? Eu lembro, psicologia foi minha segunda faculdade. Quando eu comecei, eu lembro que eu tava no meio, acho, da faculdade. Meu marido um dia virou pra mim e falou assim: eu tive o caçula no meio da faculdade, meu terceiro no meio da faculdade, da segunda faculdade. Ele falou assim pra mim: nossa, eu não achei que você ia mesmo conseguir levar pra frente, porque, né, tinha os outros dois bebês e não sei o quê. E eu penso, aí eu tranquei um semestre quando ele nasceu, sabe? Minhas amigas se formaram, passou tão rápido meu último semestre. Falei, gente, me formei igual. Tive um bebê no meio do caminho, não sei o quê, e tô aqui, sabe? Hoje em dia, hoje em dia, por exemplo, eu consigo abrir mais horários no meu consultório. Claro que eu sei, é um privilégio, né? Eu posso fazer meus horários, enfim. Sim. E, e hoje em dia eu já abri mais, porque eles estão maiores, estão mais independentes. Teve a fase que eu queria falar, ai, gente, nossa, mas passou e hoje em dia já, né? E acho que essa é bem a verdade, assim, né? Que tudo passa, na verdade. Eu falo que, assim, eu tenho a sensação de que esses dias atrás a Helena era um bebezinho e agora, tipo assim, ela já tá tão grande, eu já não faço mais nada de bebê, a gente já sai e ela já come a mesma comida que a gente, não tem mais que levar comida para ela, porque ela já não tem mais necessidade, não toma mais mamadeira. Então, assim, vai passando muito rápido mesmo. A gente acha que não. É claro que eu acho que, assim, do ponto de vista profissional, sempre tem, né, uma mudança. Eu acho que é praticamente impossível a mulher passar pela maternidade e sem ter que fazer nenhum ajuste, a menos que você seja a boca rosa, né? Então você vai precisar de dar uma parada, dar uma desacelerada aí no seu ritmo, mas eu acho que no fim das contas, você ganha muito mais do que perde, porque é um momento assim crucial, eu acredito assim, da mãe estar ali com o filho. Eu mesmo tive uma experiência que
Eu sempre trabalhei assim a minha vida toda, acho que desde 16 anos eu trabalho fora de casa e eu a Helena nasceu, mesmo com todas as questões dela, eu não parei de trabalhar assim de imediato. Depois que eu voltei de licença maternidade, eu trabalhava à noite, então era super confortável porque o pai dela chegava, eu saía para trabalhar, ele tomava conta e a gente conseguiu levar perfeitamente, né? Só que aí, acho que em 2020, a partir de setembro, eu comecei a trabalhar o dia todo fora. Aí eu já mudei de área e fui trabalhar o dia todo fora. E começou a ficar uma loucura, assim, porque eu praticamente não via minha filha. E de manhã ela ficava com a minha sogra, à tarde ficava com o meu esposo. E eu a via, tipo, um pouquinho na hora do almoço, uns 40 minutos. E depois, quando chegava, mas ela sempre teve o hábito, assim, de dormir cedo e dormir a noite toda. Não ficava praticamente nada com ela. E aí, tipo, chegou uma hora que eu falei, não tá dando, não tá fluindo, porque uma coisa não tá correndo. E eu não quero deixar ela em creche, e eu ainda não me sinto segura para isso, de deixar ela na escolinha, ela ainda não fala, ela ainda não anda, eu acho que não tá no momento. E tomamos essa decisão, né? Eu e meu esposo conversamos, ele com certeza trabalhando, ele teria possibilidade de ganhos melhores, né? Então eu fui ficar em casa, porque eu acho que seria essencial um ou outro estar com ela, né? E assim, por mais que eu acho que são dias e dias também, né? Tem dia que você acorda e, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo dentro de casa, cuidando de criança? E tem dia que você olha e fala, não, mas é a melhor escolha que eu podia ter feito, porque eu tô vendo aqui tudo que ela tá fazendo e tô acompanhando, tô estimulando, porque ninguém cuida com a gente, a verdade é essa, né? Sim. Quer dizer, tem mães e mães, né? Você mesmo Sim, é verdade. pode falar que tem hora que é melhor deixar com outra pessoa. Eu preferi. Pode falar que tem uns casos que eu pensei era melhor deixar com outra pessoa. É, É, mas é porque é isso, o trabalho de você ficar o dia inteiro, né? Eu já vi vários memes, né? Falando que a pessoa vai pro trabalho, tá indo descansar e não sei o quê. E de fato, uhum, o trabalho dentro de casa mesmo, o tempo inteiro com criança, é muito demandante, porque ele é muito. fisicamente demandante, ele é emocionalmente demandante, né? E é isso, tem hora que parece que você não tá fazendo nada de relevante. Não, mas é o trabalho mais É, relevante da sua vida, né? Você tá formando um ser humano, gente. Você não tá só fazendo ele sobreviver, você tá formando um ser humano. verdade. Mas tem momentos que eu falo, eu acho que talvez alguma mãe também já passou por isso, não seja só eu. Uma crise de identidade. Porque assim, quando a gente trabalha, você tem a sua profissão, você tem o seu cargo que você ocupa, né? E O seu nome, depois? porque depois você vira a mãe do fulano, né? Eu vou, Exato. eu vou pra escola dos meninos, todo mundo, você é a mãe do fulano? Você é a mãe do ciclano? Você não sei o que lá. Olha, eu sou a cara. Eu. Não, e detalhe, tipo assim, o nome da gente acaba que some, porque toda vez que eu vou, por exemplo, para pai, ninguém me chama de Jaqueline, ninguém me chama de Jaque, mãezinha, mãezinha ou mãe de Helena. Você chega no hospital, os médicos te chamando de mãe. Fala, meu Deus do céu, eu não tenho esse filho barbado aí dessa idade, não, pelo amor de Deus. E aí É, eu acho que a identidade a gente vai sumindo um pouco. E quando vem essa relação também de você, opa, o que que eu faço na minha vida? Eu passei recentemente por isso, a gente estava no jantar, né? Eu, o Adriano, mais um casal de amigos, e eu não conhecia o esposo da menina. Eu sempre fui amiga dela, mas não conhecia o marido dela ainda. E aí teve um determinado momento que ele começou a conversar com o Adriano, perguntando sobre onde ele trabalhava, aí ele começou a falar. Aí ele virou pra mim, e você faz o quê? Aí, tipo, muitas eu coisas. eu falei, eu não trabalho não. Eu, tipo assim, eu não consegui formular, eu não trabalho não, eu só fico em casa com a Helena. Aí ele falou, Nossa, você trabalha sim, e cuidado. trabalha muito. Ele falou, você É, trabalha muito, porque aí ele falou, a minha esposa também, ela trabalha a partir de casa, e ele ainda usou esse termo, ela trabalha a partir de casa. A gente resolveu que ela ficasse cuidando, né, do filho, e é muito trabalhoso. Mas assim, sabe, a mente dá uma bugada assim, assim, meu Deus, eu não tenho mais carteira assinada, eu não tenho mais título nenhum e tal. Eu não faço nada no trabalho. mas faz coisa demais, né? Demais. É. E Você aqui não para, né? Eu falo, o expediente da gente não tem fim, não tem fim mesmo.
Não, não tem. Não tem salário, Não não tem tem salário, hora de tá? entrada e hora de saída, não tem pausa para almoço, não Não tem, tem férias. não tem férias, nem férias remuneradas, não tem Não, nada. não tem nada, não tem nunca. E não tem férias nunca, né? Porque enquanto a gente tá vivo aqui, a gente é mãe e você vai estar atendendo o seu filho, esteja ele com 50, 60, não importa, né? É uma atividade que realmente não, não tem como você se ausentar desse cargo. É curioso porque agora eu tô, né, com um adolescente, outro pré-adolescente, e as demandas mudam completamente, mas é uma fase da vida que eu tenho percebido, eu já achava isso e tenho percebido cada vez mais, que a gente tem que estar muito próximo deles. Muito Eles se próximo. afastam muito, né, nessa época da adolescência, assim. Eu tenho uma enteada, que ela é filha do Adriano, ela tá com 13 anos. Como que eles parece que, tipo, não querem os adultos, né, por perto? Então, eles não querem. O meu, assim, em determinadas situações, mas a gente é muito próximo, a gente conversa muito. Eu faço muita questão de estar próxima das coisas dele, dos amigos, então trago muito para casa, levo onde eles querem. E isso me demanda muito tempo, inclusive tira tempo com os outros. Mas eu acho fundamental nessa fase Sim. vida deles, né? Então, quando a gente acha, né? Acabou aquela demanda de fralda, de fazer dormir, de não sei o quê, blá, 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 mas a demanda é outra. Porque você Sim. ali sempre tem que estar muito ligado no que está acontecendo, prestando atenção no entorno, E muito agora próximo. eu acho que é mais desafiador ainda, porque enquanto é criança, enquanto é bebê, você ainda consegue tomar decisões, né? Consegue pautar o que a criança vai fazer ou não. Agora o adolescente, ele já tem a vontade própria, só que ele ainda não tem aquela maturidade do adulto, né? Assim, acho que ele não tem aquela maldade, aquela malícia. Então eu acho que é mais desafiador ainda, né? Porque aí vem a questão de você se preocupar com as companhias, o que que essa criança que tá entrando aí na adolescência, o que que tá fazendo, para onde que tá indo, né? Sim. Então é uma idade que demanda muito de tempo também. E emocionalmente, que você tem que estar muito disponível ali para ele, né? Inclusive de não fazer pré-julgamento o tempo inteiro, de ouvir, porque senão aí que eles se retraem e se afastam de você. Exatamente. Eu percebo isso aqui. Apesar de que assim, a gente não convive diariamente com ela, né? Mas sempre que ela vem, eu percebo isso. Ela gosta muito de conversar, de falar das coisas que fez, né? Das amigas e tal. Mas eu acho muito importante essa coisa de você acolher mesmo, né? O que a criança está falando. E mesmo que às vezes a gente, um coleguinha que fez uma coisa que não é muito legal, assim, não é bom você ter aquela atitude assim de, meu Deus, que isso, porque nada que a gente faz que pode repelir esses papos, ela se sentir à vontade de vir e falar, eu acho que não é interessante, porque nessa fase a gente já percebe um fechamento mesmo, né? Uma coisa dele querer ter um mundinho próprio, ficar fechado ali só com um da mesma idade. Não, é uma ideia que eles estão se diferenciando total, né? Que eles se aproximam dos grupos, enfim. Então, é importante você conseguir manter essa conexão com o seu filho. Sim, é desafiador. Eu adoro. Dona Helena, daqui a uns 10 anos, meu pai do céu. Carol, eu deixei lá uma caixinha lá de perguntas, aí eu recebi algumas perguntas, né? Aí eu gostaria que você respondesse, assim, à luz do seu conhecimento, de todos os casos aí que você acompanha. E aí eu separei, não muitas, assim, para não ficar muito extenso, né? Mas umas que eu achei bem pertinentes, assim, que tem muito a ver com isso que a gente está conversando aqui também. Aí eu vou ler a primeira aqui. O que fazer quando o instinto for agredir a criança? Primeira coisa, né? Eu acho que quando a gente tem isso muito estabelecido, e é a pior maneira da gente agir naquela situação, é pedir, inclusive, falar para a criança, falar, olha, eu tô muito irritada agora, eu preciso de uns minutos para voltar aqui. E, e aí você tem que achar uma maneira que te acalma e o tempo que te acalma. Mas eu acho que ter consciência do quanto péssimo, ruim é você agredir qualquer pessoa, mas principalmente uma criança, de tudo que a gente falou aqui, né?
inclusive das consequências que você foi vítima total disso, né? Eu nem sabia. Eu A falei, gente não teve muito tempo de falar sobre isso. mas, mas assim, eu vejo muito isso no consultório, é muito claro, vejo isso na vida, enfim. Pensar que a gente é essa, a gente é a principal referência de amor, de relacionamento que os nossos filhos vão ter, né? E o que que a gente quer pra eles? O que que a gente quer pra eles? Porque a gente escuta muito aquele clássico, mas eu apanhei e dei E não certo. morri, apanhei e não morri. E você fala, você quer que o filho sobreviva, você quer que ele viva relacionamentos tóxicos, que ele não que ele não tenha autoestima, né? Que ele não tenha autoconfiança. Se é isso que você quer pro seu filho, tá no caminho certo. Agora, se não é, então a gente precisa ter isso muito claro. Quando a gente tem isso muito claro, eu falo, esses dias eu até li assim, se um pai ou uma mãe nunca tiveram vontade de bater no seu filho, é porque tá mentindo. Gente, eu nunca tive vontade, nunca tive instinto de bater ou beliscar, não sei o que, nenhum dos meninos. Porque pra mim é tão claro que não faz, assim, para mim não faz sentido que eu não tenho esse instinto. Então, assim, só que se você viveu, se você leu muito, se você acredita nisso, eu acho que é conhecimento, né? É você entender os malefícios disso para a vida do seu filho e para sua vida também, né? E aí achar maneiras de se acalmar, né? Inclusive, filho, olha, agora eu tô com muita raiva, você precisa de um tempo, porque senão eu vou fazer uma coisa que eu acho péssima. E ele entende. Até porque em outras ocasiões na vida, a gente não sai agredindo as pessoas porque tá nervoso, né? Então, tipo, A gente, geralmente sai de é, perto, você para de conversar, encerra aquele assunto. Não é comum, nem normal e nem aceitável que toda vez que você se estressar com alguém, você vai lá e agrida. Então, por que que isso é comum dentro de casa, né? Então, eu acho que eu sempre procuro pensar por esse lado. Se eu me estresso lá no trabalho, eu não vou bater no meu colega, eu não vou bater no meu chefe, eu não bato no meu marido. Então, por que que se eu estou nervosa, estressada com algo que está acontecendo aqui, eu vou agredir a criança? tem uma outra questão que eu acho fundamental a gente pensar em relação à educação, é que é isso, mas eu tô fazendo para educar. Mas qual é o tipo de educação e de relação também que você quer ter com seu filho? Você quer que ele seja educado, né, sob os parâmetros que você considera, enfim, sei lá, de educação, porque ele tem medo de você, por temor, ou que ele te respeita e entende, né? Porque as crianças que não há, é aquela coisa na frente do pai não faz nada, entendeu? Não, mas aí é uma criança incoerente, porque, né? Na frente do pai e da mãe ele tem medo, porque ele vai apanhar, mas ele não consegue. Ele não consegue adequar o comportamento dele longe ou sem que ele seja ameaçado. Porque é o momento que consegue extravasar, né? Consegue fazer tudo o que não pode fazer em casa e aí tá longe dos pais. Não, e outra coisa, como que ele vai pensar a respeito, né, dos sentimentos e das questões das frustrações dele, se o que ele tem em casa é fiquei frustrado, bate. É o padrão que ele vai saber reproduzir, né? Como Sim, que ele vai aprender a fazer infelizmente. diferente? A próxima pergunta é: eu fico estressada com as crianças e acabo descontando no meu marido. O que eu faço? Então, na verdade é a mesma questão, né? É você pensar que o para-raio está sendo outro. E acho que você contar isso para o seu marido e pedir ajuda. Falar, olha, Sim. é, acho que eu tô descontando na pessoa errada, tô estressada com outras questões, queria pedir sua ajuda. Acho que isso é tão importante também, sabe? A gente entender que a gente é frágil, que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa de apoio. Porque sabe o que acontece muitas vezes que eu vejo em relação aos casais também, né? Que eu faço orientação parental. Todo mundo acha que o outro sabe o que você está esperando ou o que você está pensando. E outra pessoa simplesmente não sabe, tá? Outra pessoa muitas vezes não tem nem ideia.
Então, gente, tem como saber se você não fala. Ah, tá de cara feia, então ele deve imaginar. Não, não imagina. Homem, então, gente, não imagina. Eles Verdade. Não, eles são muito 2 mais 2 igual a 4, sabe? Então, assim, precisa falar, gente. A gente precisa aprender a dialogar, precisa perder esse medo. A gente tem boca para falar, tem ouvido para ouvir. Então, a gente precisa falar mesmo o que tá te estressando, por que tá te estressando e pedir ajuda. E pedir ajuda e tá aberto a isso também, né? Porque às vezes a gente acha que a gente consegue tudo, porque a gente dá conta de tudo, não sei o quê, e eu vou dar conta disso também, né? Deixa pra lá, não preciso da ajuda de ninguém. Acho que a maternidade traz muita essa autossuficiência também, né? Essa ideia mas de que e aí a gente vai segurando tudo. E não precisa, né? Ser assim. não precisa e a gente não dá conta, né? A gente fala, a gente continua sendo um ser humano do mesmo jeito, só que tá com um bebezinho ali que saiu de dentro de você. Agora, as nossas limitações, elas continuam as mesmas. Aqui em casa mesmo, eu já passei por situações assim de. O Adriano até fala comigo isso. Ah, você tem que parar com isso, porque você acha que você dá conta de fazer tudo sozinha, você tá passando mal e você fica aí fazendo coisa, coisa, coisa. E realmente, é tipo assim, às vezes a gente não se dá ao direito de ficar doente, de descansar porque não tá bem, achando que a gente tem que dar conta de tudo, achando que um dia que você deixar de fazer algumas coisas ali, o mundo vai acabar, né? E eu acho que é isso que acaba levando a gente a um estresse muito grande. Porque você quer ser perfeito, você quer tudo perfeito, quer tudo certinho ali. E a gente sabe que a coisa não funciona, né? Então acho que fazer o que está ao alcance da gente também. E tudo bem se não deu para fazer tudo, né? Eu acho que isso ajuda também a dar um equilibrado. Isso é bom até para os nossos filhos, para eles aprenderem isso, que a gente tem limites, que pai e mãe são seres humanos, né? Me tornei amargurada depois da maternidade. Como mudar? Nossa, essa resposta eu não tenho como dar, gente, porque se Né? ela tá amargurada, né? E também por que Certamente dessa amargura, né? ações muito sérias da vida, né? Muitas, Talvez a pessoa ficou um pouco fechada, não sei, né? Amargurada, gente. não sei. É É difícil, a gente já falou difícil. de falta de identidade, falta de tempo, falta. Não sei, a gente precisaria saber, né, mais, Qual bem foi? mais sobre Essa pessoa acho que pode te chamar e tentar fazer uma terapia online, não? Fazer um atendimento assim, que eu acho, pode, acho bacana para entender a pode. raiz aí do porquê dessa amargura, né? Porque realmente é difícil entender, né? Porque acho que talvez é uma soma de tudo também, né? Certamente Que não é a questão da maternidade, tá? Foi só um gatilho para a é um questão. gatilho, exatamente. Que aí junta tudo e aí a pessoa já não consegue mais relaxar na vida, não consegue mais aproveitar a vida e vive. É difícil, mas é isso até uma coisa muito interessante. Eu acho que é essa coisa da gente alertar para a questão da terapia. Porque eu acho que é uma coisa que, gente, as pessoas gastam tanto em academia, né, para poder deixar o corpo. Mas ninguém se preocupa tanto com a saúde mental como deveria, né? E eu acho que não é luxo hoje. Eu acho que a gente tem que entender que isso daí não é para quem está limitado É, psicologicamente. É, é que é uma coisa para a gente se conhecer mesmo, né? sim, eu sou E, suspeita, certamente. Mas é porque isso aí você vê. Às vezes a pessoa tá pensando lá que ela tá amargurada porque ela foi mãe. Mas às vezes essa amargura já vinha de antes. A coisa, Não, tipo, saltou os olhos agora, né? Foi certamente ali o estopim da coisa. foi, certamente. A última pergunta aqui pra gente. Tudo que eu queria era voltar à vida que eu tinha antes de ser mãe. Não consigo parar de pensar nisso. Acho que entra na mesma questão da É a questão mesma questão anterior. da amargura. Porque você colocar a culpa na maternidade, certamente são questões que vêm de antes. A pessoa já traz questões com ela. Como foi essa maternidade? Como se deu essa maternidade, né? A gente precisaria entender bem mais para. Mas posso afirmar que
não dá para atribuir à maternidade, é uma questão que a pessoa já traz com ela, que essa foi só um gatilho, né? É um gatilho, a vida muda mesmo, a gente vira uma chave, muda tudo, mas não dá para atribuir a ela toda essa frustração e, enfim. Tem muito essa questão da depressão, né? Pós-parto, que se não tratada, vira mesmo uma depressão crônica. É importante estar atenta a isso. E também eu acho que assim, essa coisa de voltar à vida, eu acho que a vida da gente, na verdade, nunca volta, né? Acho que a gente está sempre caminhando e está sempre tudo mudando, né? Então, eu me preocupo muito com essa coisa de você ficar saudosa com relação, assim, a fases mesmo da vida, sabe? Porque eu acho muito importante a gente olhar para trás e você focar mais na evolução, né? Talvez essa pessoa está passando por um momento assim atribulado, a gente não sabe em que contexto está essa maternidade, né? Se desejou essa criança ou não, se está tendo ajuda, se está tendo uma rede de apoio, que isso acho que às vezes pesa um pouquinho também, Pesa, mas um pouquinho eu pesa, tô sendo generosa, né? Pesa muito. pesa muito e e volta naquela outra questão que a gente falou, de às vezes a gente contar para os outros que a gente precisa de ajuda, Sim, sim. enfim. E eu passei muito por isso, inclusive, porque assim, eu não, como eu não tive esse contato assim, para você ter ideia, minha filha já faz 3 anos agora em julho, né, no mês que vem, e a minha mãe não conhece ela não conheceu. Então assim, eu nunca tive essa parte assim da minha família junto ali. Eu tinha muita dificuldade de deixar a minha sogra, né, a família do Adriano ajudar, porque tipo assim, eu não entendia, aquilo me constrangia, porque eu tava de resguardo, né, eu tinha acabado de ganhar. Ela E a pegava as minhas justificação roupas é para. boa. Oi? E aí você achava que você tinha que dar conta de tudo. Sim, sim. Ela pegava minhas roupas pra lavar e eu ficava tipo. Aí teve um dia que ela perguntou se eu queria que ela fosse lá limpar a minha casa. Eu falei, não precisa. E tipo, se fosse olhar pela lógica, eu precisava, né? Lógico que você precisava. Então, assim, e muitas vezes isso tá na gente também, assim, de você achar que você não precisa, ou você achar que se alguém te ajudar, você vai ficar devendo aquela pessoa, ou às vezes por essa coisa de você ser criado tão, de uma forma assim, tão E abusiva, de não ser acolhida, né? Então você também não conseguia aceitar o acolhimento. E aí eu acho que a gente tem que prestar atenção nessas coisas aí, porque às vezes a raiz de todo esse problema está nas nossas posturas também, né? nossa história, Diante das circunstâncias. sim, certamente, já que acho que é isso, a gente prestar atenção que a gente não tá sozinho, que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa falar, que a gente precisa dialogar. Sim. Semana passada eu falei no, não sei se foi passado ou retrasada, até no canal que de um provérbio africano que eu ouvi uma vez e me marcou, que eu acho que faz todo sentido, que fala que é preciso uma aldeia para criar uma criança. E é uma aldeia em todos os sentidos, quando eles são pequenos, quando eles são agora adolescentes, sabe? Uma mãe ajuda a outra a olhar as outras crianças, a perceber os comportamentos, a estarem abertas a conversar a respeito, oferecer ajuda. Acho isso fundamental. A gente se ajudar é tal da sororidade também, né? Sim. E às vezes, fazendo tão pouco, a gente consegue ajudar muito uma outra pessoa, sabe? Uma outra mãe, né? Eu sempre falo isso nos meus vídeos, inclusive com essa coisa do acolhimento mesmo da maternidade atípica. Você conhecer um pouco, você pegar essa criança atípica no colo, porque a gente percebe que as pessoas elas parece que têm medo de ir até uma mãe que tem uma criança atípica, tocar naquela criança, é uma criança como qualquer outra. E o quanto que a gente se sente acolhido quando isso acontece. Eu lembro de uma situação assim que eu me senti muito, muito bem, assim, muito tranquila, confortável, muito feliz. Eu estava numa festa acho que era uma confraternização assim da empresa. A Helena tinha uns 5 meses, assim, ela era bem, bem novinha ainda.
E teve uma menina que pegou ela e saiu andando pela festa com ela, mostrando ela para as pessoas, tal, assim. E uma coisa que a gente não vê muito, sabe? Que as pessoas sempre meio que olham, tipo, com aquele estranhamento, né? Porque é uma coisa que não é comum, uma coisa que não se vê tanto, né? E as pessoas meio que mantêm a distância. E são pequenos gestos, assim, que dá uma sensação, né, de acolhimento mesmo, dá uma sensação para aquela mãe ali que ela não está só, que ser diferente também faz parte, né? Que ser diferente também é normal. Na sociedade, você sabe que, é, igual eu te contei, né? Eu tinha, meu primo faleceu, tem dois, acho que 2 ou 3 anos. Ele tinha a minha idade. E ele tinha deficiência intelectual, tinha várias questões relacionadas. E a gente passou por algumas coisas quando eu me casei. Eu casei com 24 anos. Ele tinha a mesma idade que eu, né? Eu convidei ele para ser padrinho do meu casamento. Meu outro primo, irmão dele, foi vários primos, não sei o quê. E tiveram algumas pessoas que perguntaram pra mim, nossa, mas o Paulo José vai ser padrinho do seu casamento? Eu falei, vai. Lógico que ele vai, né? Meu primo, é, tem total capacidade, vai. E ele foi, assim, super fofo, sabe? E os meus filhos sempre conviveram com ele. E aí tem um casal no prédio de um apartamento que a gente tem na praia, que o senhor é até pediatra. E o filho dele é autista. Ele tem várias questões. E os meninos se dão super bem com ele, conversam com ele numa boa. Uma vez eles vieram falar assim pra gente: Nossa, Carol, a gente fica emocionado porque os meninos tratam o Milton assim, não sei o quê. Falei, gente, vocês não têm que me agradecer ou nada. Eles simplesmente entendem, ainda bem, que todas as pessoas têm que ser respeitadas igualmente, que todas as pessoas convivem de uma maneira ou de outra com as outras, entendeu? Que tem adequações de todo mundo, tem que ter deficiência ou não, né? Então, e como eles conviveram, ainda bem, eu trabalhei, né, sempre trabalhei com deficiência intelectual, eles já viram coisas, enfim, já participaram de coisas comigo, eles são super inseridos, mas bom seria se todo mundo tivesse essa capacidade de entender isso, né? Já que Sim, de não achar estranho, né? De não ter aquela coisa do afastamento mesmo, de achar que tem que tratar de uma forma diferente. de achar que tem que tratar de uma forma diferente, é isso, E né? não precisa, não precisa mesmo. É. Ah, então tá, Jaque, olha, fiquei muito feliz com o convite mesmo. Obrigada, viu? Nossa, eu que agradeço a participação aqui. Tenho certeza que foi um momento assim muito bom para todos. Para mim, assim, foi perfeito. Eu tô saindo até leve daqui depois dessa Ah, conversa. obrigada. Eu também gostei muito, de verdade. Vamos combinar mais vezes. Sim, vamos trazer outros temas, né? Porque eu acho que é muito legal, muito importante a gente falar sobre essa coisa aí da saúde mental, do equilíbrio. Foi assim um momento muito maravilhoso essa sua participação aqui. Obrigada, viu? Pelo convite. Boa noite para todo mundo Boa aí. noite a todos aí. A gente se vê na próxima quarta, às 8 horas. Tá bom, tchau, 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 Jaque. tchau.